Olá, gente, tudo bem? Eu sou Castiel. Esse vídeo aqui vai ser meio diferente, porque esse vídeo aqui vai ser contando histórias da minha vida, como vocês já estão acostumados, não é mesmo? Que vai ser meio que diferente dos outros. Que vai ser meio que várias histórias minhas de uma só vez, aleatório. Não tem só engraçado, não tem só história de terror, tá tudo misturado, gente. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos primeiro começar com uma história meio razoável, que é uma história engraçada da minha vida, mas também tem um pingo de terror e suspense. Eu tinha uma boneca que eu ganhei, eu acho que, se eu não me engano, foi de um vizinho meu. Não sei se eu contei, mas eu acho que eu não contei, gente. Que eu ganhei de um vizinho meu, que eu morava numa casa muito minúscula, junto com meus pais e meu irmão mais velho. E eu era bem pequeno nessa época, eu era muito pequeno, gente, acho que eu tinha uns 6 ou 7 anos por aí. Mal eu sabia o que poderia acontecer comigo, não é? Vou dar uma suposição de como que era a casa. Era tipo uma casa de 2 andares, só que a segunda casa era praticamente um porão, porque ficava embaixo da nossa casa. Então, nossos vizinhos ficavam embaixo de nós. Era só descer uma rampinha que você chegava na casa deles. E beleza, essa velha, que eu não vou falar o nome porque nem eu lembro o nome dela, ela me deu uma boneca que a sobrinha ou neta, não sei, dela tinha, só que infelizmente morreu. Isso que vocês estão ouvindo. Foi de base, foi de base. E ela simplesmente me deu essa boneca. Do nada, ela me deu essa boneca com aquele sorriso falso do caralho. E falando assim que eu podia ficar com a boneca, que não tinha quem dar aquela boneca. Só que, gente, com o tempo, depois que eu ganhei aquela boneca, tudo começou a ficar muito estranho. Depois de um tempo, eu comecei a desconfiar que aquela boneca tinha alguma coisa muito esquisita. Porque, depois daquele tempasso, eu comecei a desconfiar que aquela boneca estava amaldiçoada. Porque, depois que eu ganhei aquela boneca, tudo ficou diferente da nossa casa. Os móveis começaram a cair. Do nada, a gente escutava um barulho de um homem gritando, ou sei lá, sendo enforcado, digamos assim. E o meu irmão e meu pai, do nada, quiseram assistir um filme de terror, né? Que na época estava muito famoso o Annabelle, então os dois sozinhos decidiram assistir. E eu e minha mãe, a gente não queria assistir porque eu era menor de idade, muito menor de idade, eu era uma criança de 6 anos, que não podia assistir esse tipo de filme, e também por eu ser cagona. Minha mãe também não gostava, porque ela sente energia de filme, tá? Minha mãe é desse tipo, que sente energia das coisas. Não vou falar nada porque eu também sinto essas coisas e eu não posso falar porcaria nenhuma. Mas então, o que aconteceu? Aí, depois que meu irmão e meu pai assistiram aquele filme, eles começaram a ficar muito estranhos a partir daí. Só que a minha mãe falou assim: deve ser que eles ficaram com medo do filme, né? Só que eu fiquei assim, gente, eu sei que não é só isso. Aconteceu mais alguma coisa que eles não estão querendo falar. E eu e minha mãe foi tentar falar com eles e tal, o que aconteceu. E eles falaram, não aconteceu nada. É por causa que naquela hora que a gente tava assistindo um filme de terror, aconteceu uma coisa muito assustadora. Que a gente viu na nossa cozinha. A nossa cozinha ficava meio que uma rampinha abaixo da nossa casa. E a gente viu que tinha um homem enforcado ali. Literalmente. Tinha um homem enforcado ali dentro da cozinha. Gente, só de falar disso já até me arrepio todo. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver coisas. Sabe aquela história do armário? Que meu armário. Eu comecei a ver coisas naquele espelho que eu tinha na frente do armário? Exatamente. Essa história também junta com isso daí. Só pra avisar vocês. Que essa história meio que tem um conjunto junto com essa do armário, que eu vi o meu próprio rosto no espelho, só que não era meu, porque eu não tava nem olhando pro espelho. E meu rosto se mexia sozinho, sem nenhuma explicação aparente. E depois disso, depois de eu ter visto o meu rosto se mexendo sozinho, eu e minha mãe queria se mudar daquela casa, porque ela mesma disse que a energia lá estava muito pesada, que ela não aguentava mais ficar lá, porque minha mãe estava ficando doente de tanta energia pesada que ela estava sentindo. E eu concordei, porque eu também, gente, vou explicar. Eu tava tendo muito pesadelo. Não estava conseguindo dormir direito. Tava tendo muito pesadelo, não conseguia dormir. E quando minha mãe viu isso, ela que já, né, minha mãe é evangélica, só que ela acredita também nessas coisas espiritual.
Então ela já disse, vamos ver o que que é. E quando a gente viu, um tempo depois que a gente saiu daquela casa, minha mãe decidiu morar em outra casa, meu pai achava que era bobeira, que era coisa da nossa cabeça, só que acabou a gente que não era coisa da nossa cabeça. Por quê? Dias depois, semanas depois do caso, descobrimos que não tinha ninguém naquela casa. Sabe a casa da vizinha de baixo? É isso mesmo que vocês escutaram, não tinha ninguém morando lá. Por quê? Vou explicar a história direito. Tinha um casal que morava lá, um casal de 2 velhinhos, 2 idosos, e um adolescente que morava naquela casa onde nós estávamos. Só que esse adolescente não tinha muito amor para a própria vida e decidiu se ir de F, né? Eu não posso falar a frase aqui porque tem 1000% de chance do YouTube tirar o meu vídeo do ar. Mas ele foi de F porque ele queria. Ele tentou ir de F e conseguiu. Ele se enficou na casa dele. E ele conseguiu ir de base e de F, de tudo que vocês podem imaginar, ele conseguiu ir. E foi exatamente na cozinha, onde o meu irmão e meu pai viram o cara enforcado, que era o cara. E aquela velhinha e o idoso que morava com ela morreu há mais de 3 anos atrás, naquela época. E foi a velha que me deu aquela boneca. Só que a minha mãe me disse que não tinha nenhuma idosa lá, ninguém morava lá, e que onde eu achei aquela boneca, porque, né, ninguém me entregou aquela boneca, porque eu vou explicar. Quando eu peguei aquela boneca, ninguém tava perto de mim, nem meu pai, nem meu irmão, nem minha mãe, ninguém tava perto de mim. Eu fui sozinha lá embaixo, porque a velhinha me chamou pra ir lá embaixo, pra poder pegar alguma coisa. E que era a boneca. E eu fui pegar a boneca na maior inocência. Porque uma pessoa de 6 anos não ia ter uma plena consciência de que, tipo, ia acontecer alguma coisa ali. Só que não aconteceu nada comigo. Eu vi o velhinho na cama deitado, né? Que ela dizia que ele estava descansando porque ele estava cansado do trabalho e tal. Só que aí depois de anos eu descobri que eles não estavam vivos. E eu até hoje não sei o que aconteceu. Não sei como que tá lá, porque a casa hoje em dia tá abandonada porque ninguém quer morar lá. Depois de, não sei se foi Caçadores de Fantasmas, não sei o nome exato. Só que o que aconteceu, gente? Depois disso, ninguém mais quis morar lá porque mais uma vítima aconteceu lá, que mais um cara decidiu ir de F sem motivo aparente. Tipo, ele ficou tão alucinado, ele estava vendo tanta coisa, segundo provas que tem aqui na minha cidade, que ele ficou tão alucinado que ele decidiu ir de F porque não estava aguentando mais escutar vozes e ver o cara enforcado. Então, ele decidiu ir de F, conseguiu e teve mais uma vítima naquela casa e finalmente fecharam aquela casa por dizer que não podia mais entrar naquela casa porque tinha chances de mais pessoas quererem ir de F. Entendeu por quê? Que as pessoas que entraram naquela casa depois ficavam muito estranhas, que começaram a ficar vendo coisas e, gente, essa história é muito bizarra. E eu não tô falando de fic, não tô fazendo fic e nem nada. Essa história é real e hoje em dia não sei onde está essa boneca, porque no dia que a gente ia embora, eu tava falando com a minha mãe, mãe, cadê minha boneca? E ela tinha perguntado, que boneca, que boneca? Eu falei, a boneca que eu ganhei da velhinha que morava aqui embaixo. E quando eu falei isso, minha mãe olhou pra mim com uma cara e eu fiquei com o cu na minha mão, que eu falei assim, mentira, não, você tá brincando. Porque eu literalmente fiquei com isso na cabeça, não, você tá brincando, que não sei o que, não sei o que lá. Aí, e ela falou, não, filha, não tô brincando. E realmente não tinha ninguém lá. Literalmente ninguém. E hoje em dia eu tenho muito cagaço de contar essa história, mas eu decidi contar essa história pra vocês, porque eu acho que vocês vão gostar, mas não, essa história não é fic, e todas as histórias que eu conto aqui não é fic e nem nada, são histórias que realmente aconteceram. Mas agora, para o clima não ficar tão pesado assim, vamos contar a história da minha escola. Vocês já ouviram falar de sites de fofoca, que geralmente quase toda escola cria esses tal de sites de fofoca? Então, essa é a última história que eu vou contar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e meu celular tá cheio pra caramba. Tá, eu vou dar um breve resumo. Criaram um site de fofoca na minha escola e decidiram fazer o quê?
simplesmente criar o site de fofoca e ficar vazando tudo de todo mundo. Ficar vazando de quem foi corno, de quem não foi corno e um monte de coisa que falavam naquele site. Até que chegou no momento que falaram de uma pessoa que não podiam falar. Quem? Quem que não podia falar? Do diretor. Gente, naquele site de fofoca tinha tanto crime que colocaram lá no story daquela coisa que chamam de site de fofoca, que simplesmente eu não gostava daquele site de fofoca de jeito nenhum, porque, gente, já cometeram tantos crimes como homofobia, racismo e um monte de outra coisa. E, gente, isso é extremamente pesado. E cometeram isso com o diretor, com os alunos da nossa escola. E, gente, eu fiquei com a cara tão... isso não entrou dentro da minha cabeça. E, sinceramente, ainda bem que não falaram nada de mim, porque, gente, não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa que sofreu muito na escola. Mas muito, 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 muito mesmo. E eu não tô nem zoando quando eu tô falando isso, tá? Mas eu sofri muito e sempre me chamavam de esquisito, ou que eu não era lembrado de jeito nenhum por nenhuma pessoa da minha escola. E que, sinceramente, eu não gosto de falar porque me dá gatilho. Mas continuando. Depois de um tempo, depois de falar de quase a metade da escola naquele site de fofoca, pronto, decidiram simplesmente fazer o quê? Pra acabar o que já tava ruim. Vazar vários dados da escola que eram super importantes. E, gente, depois disso, tudo foi pra água abaixo. Por quê? O conselho tutelar bateu na porta da escola. Polícia! Não sei se foi polícia civil ou militar, não sei o que foi. Entrou dentro da nossa escola para descobrir quem era o dono do site. E, gente, foi muita coisa de cena de filme. Na moral, foi muita coisa de cena de filme. Não tô nem zoando. Gente, quando eu descobri quem era o dono, eu fiquei apavorada. Quem era o dono? Era simplesmente uma menina do 6º ano, chorando. Ela tava literalmente chorando e tava vazando todo mundo que tava no meio do site. Às vezes eu agradeço por não me meter nessas coisas. Não se metam nessas coisas, galera, porque você pode se dar muito mal se metendo nesse tipo de coisa. Falando bem a verdade, às vezes eu agradeço por ser o aluno esquisito da minha escola, porque eu não sofro nada praticamente, entendeu? Não me colocaram no site de fofoca e nem nada, mas continuando. Aí foram à busca de mais donos, ADMs, que eram da conta do site, que era no Instagram, tá, gente? Essa conta era do Instagram. Essa conta não existe mais porque caiu essa conta. Gente, deu tanta merda nesse negócio de site que vocês não têm a mínima noção. Tiveram que chamar tanta coisa naquela escola que vocês não têm ideia. Chamaram pai, chamaram avô, chamaram familiar lá da puta que pariu. Gente, chamaram até conselho tutelar. Eu fiquei com medo de me levarem, porque eu sempre fui uma pessoa que faltou muito de escola. Eu fiquei com medo de me levarem. Mas graças a Deus não me levaram, né? Aí, o que acontece? Tinha umas pessoas da minha sala que estavam envolvidas e tal. Aí, gente, tinha um menino da minha sala que ele era muito quietinho. Agora eu vou contar outra parte da história. Que ele era muito quieto, quieto até demais. Ele escrevia num caderno preto. Ele escrevia num caderno preto que parecia normal. A gente achava que ele desenhava, sei lá, escrevia poema. Porque geralmente pessoa que é quietinha procura algum tipo de alguma coisa pra poder distrair a cabeça. E a gente achava que era isso. Tanto que a gente achava que era super, hiper, mega normal. Só que chegou num certo dia que abriram esse caderno e viram tanta coisa. Gente, viram que ele estava planejando um massacre dentro da escola. Eu não tô nem zoando. E ele, hoje em dia, graças a Deus, ele foi expulso daquela escola. Porque, gente, ele tinha arma, ele tinha faca, ele tinha facão, ele tinha martelo e um monte de outra coisa, gente. Ele tinha muita coisa que ele podia fazer merda com isso. A gente deu um livramento tão grande porque ele já tava com as armas. Ele tava com uma panela de pressão dentro da mochila dele, pra vocês terem uma noção. E a gente, tipo, se livrou. A gente podia ter morrido. E, gente, tava uma lista de nomes de quem ele ia, né? E graças a Deus meu nome não estava lá. E sim tava no nome de que, tipo, ele ia salvar. Tá? Então eu tava meio que salvo.
falando bem a verdade, eu tava salvo. E graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém lá na escola. Só que, gente, tava um monte de coisa, até planos. E ele tinha até a data de que quando isso ia acontecer. Isso chegou na mão de polícia, conselho tutelar e os pais deles. Ele foi expulso da escola. Hoje em dia ele está preso num negócio lá de prisão de jovens, não sei o que que é. E esse site aí estava envolvido com isso também, porque essas pessoas estavam fazendo chantagem com esse carinha aí, né? Que ele ia fazer um massacre e tudo mais. Aí, calma. Isso. Que ele ia fazer um massacre e tudo mais. Essas pessoas que estavam no site estavam no meio disso, só pra avisar. Só que, graças a Deus, nada aconteceu. Todas as pessoas que estavam no meio do site de fofoca e nesse massacre que ia acontecer foram expulsos da escola e até ameaçaram de morte algumas pessoas. E algumas pessoas foram desaparecidas. Eu não tô nem zoando. Uns alunos da nossa sala, da minha escola, foram desaparecidos sem nenhum rastro. Que até hoje eles estão desaparecidos. E, gente, é um caso tão assustador que, meu Deus do céu. Mas é isso, gente, para o vídeo não ficar tão longo assim, e até que ficou meio longo, né, que eu posto muito vídeo curto por aqui. Se vocês querem mais histórias como essa, é só vocês me avisarem que eu posto, tá? Eu posto mais histórias como esta, porque, gente, minha vida é praticamente um filme. Um filme sem fim, que nunca vai ter fim. Então, se vocês quiserem saber mais sobre minha vidinha, curiosidades minhas também, eu vou estar falando aqui pra vocês, tá? Então é isso, galera. Um beijo pra vocês e até mais!